Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, colegas. Eu me chamo Adriana, sou doutoranda em Educação pela Universidade de Pernambuco. Estou aqui junto com o Volmir, que é o meu orientador, apresentando um trabalho, denominado A Concepção de Democracia como Fundamento da Educação Escolar. Então, como é que a democracia ela pode colaborar, dentro das instituições escolares enquanto um fundamento. Então, nós trouxemos que a democracia ela extrapola as urnas, ela consolida-se como um princípio estruturante da convivência coletiva, então ela não se restringe ao exercício do voto, ela representa um modo de organização pautado em quê? Na participação, na igualdade, na liberdade e no pluralismo. Então, aqui na figura, nós trouxemos Bobbio, afirmando que democracia é a participação de todos os cidadãos nas decisões a ele pertinentes, e Chauí, afirmando que democracia é uma forma geral de viver em sociedade, estruturando diferentes espaços de convivência. E na parte central, nós trazemos o Estado Democrático de Direito e a escola também, contribuindo ali dentro do que nós entendemos por democracia. Então, diante dessa polarização, a escola ela ressurge como um espaço estratégico de defesa institucional. Então, nós estamos aí vendo no cenário atual, contemporâneo, cada um em polos, sem diálogo, defendendo bandeiras muito individuais, não tendo essa visão coletiva. Então, do lado esquerdo, nós temos esse cenário dos ataques às instituições democráticas, inclusive aqui no Brasil, em 8 de janeiro de 2023, nós tivemos uma tentativa de golpe contra o nosso regime democrático, e também acaba que isso tem um enfraquecimento do debate público também. Inclusive, as fake news contribuem muito nesse cenário. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a escola também como uma resposta educacional, como uma defesa incondicional desse Estado democrático de direito, a escola como um espaço de formação cidadã, sociopolítica, indo para além dessa instrução técnica, das disciplinas, dos conteúdos. Então, nós acreditamos que a escola pode colaborar, inclusive, dentro dessa formação sociopolítica e cidadã, para que esse cenário que nós identificamos, ele não prevaleça, ao contrário, ele possa ser minimizado, desconstruído, e para isso a gente precisa de práticas democráticas, não só na sociedade, nas igrejas, na família, nas associações, nos sindicatos, mas dentro das instituições escolares também. O nosso trabalho teve como percurso metodológico uma abordagem qualitativa, foi uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental também. E ele é uma parte derivado da minha pesquisa de mestrado, intitulada Projeto Político-Pedagógico na Perspectiva da Gestão Democrática. Como matriz conceitual, nós abordamos tanto o conceito de democracia direta, representativa e democracia participativa. Então, nós tivemos aqui os autores trazendo essa origem etimológica da palavra democracia, enquanto reinado popular, povo, então é um reinado do povo. Enquanto democracia direta, a gente se remeteu lá àquele período de Atenas, mas que nossas sociedades modernas fica bem mais difícil, até pela quantidade, a dimensão populacional, embora aqui no Brasil a própria Constituição ela prevê alguns mecanismos de democracia direta, a exemplo do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Enquanto democracia representativa, e alguns autores também tratam como a democracia liberal, a gente tem as deliberações
coletidas tomadas por pessoas eleitas, né? Então, o povo ele não tem o voto direto, a escuta direta. Ele vota e tem um intermediário ali entre ele e as decisões, que é o exemplo daquilo que a gente também vivencia aqui no Brasil, as eleições municipais, inclusive nesse ano 2026, nós temos aí as eleições para presidente, governador, deputado, federal, estadual e senador. E aí essa democracia representativa, né, um grande desafio é que a população ela acompanhe, que o cidadão acompanhe esses mandatos para garantir que, de fato, os seus representantes eles estejam trabalhando para garantir o interesse geral. A democracia participativa, né, a gente já traz ela mais como uma emancipação, né, uma ocupação de espaços assim adicionais, de decisão, de fiscalização, de construção conjunta. Eu acho que quando a gente tem mais fortalecimento dessa cidadania ativa. A gente sabe das dificuldades da democracia direta, da urgência dos temas, que nem sempre a gente vai conseguir, né? Imagine, né, no Brasil, milhões de pessoas, como é que a gente vai escutar todo mundo sobre todos os assuntos. Os temas, eles têm urgência, isso também acaba tendo um custo, então nem sempre a gente vai conseguir, apesar de ter esses mecanismos que nós estamos dentro da própria Constituição do Brasil. Mas a representativa, ela também acaba que, se nós não tivermos com um olhar atento, com essa participação, esse acompanhamento, fiscalização, e não só o exercício do voto no momento da eleição, os nossos representantes podem não, né, estarem ali defendendo os nossos interesses, ao contrário, podem até estarem defendendo interesses contrários ao nosso. E a democracia participativa, a gente pode ter escutas, eu sei que nós temos aqui conferências, né, orçamento participativo, mas é o diálogo, é a escuta, é a discussão, é o surgimento das propostas, é também a influência de junto aos representantes, né, que nós elegemos enquanto intermediário para tomar as decisões, né, enquanto sociedade, enquanto Estado, né, dentro dessa influência, que a gente possa também influenciar essas decisões deles. A gente traz também a dimensão sociocultural da democracia como uma forma da própria sociedade, né? Então, a democracia ela ultrapassa essa ideia de um regime político, né? De um modelo de Estado. Ele não fica restrito ali só a soluções técnicas ou às próprias eleições, né? É uma forma geral de viver em coletividade, que é isso que Chauí, né, defende, que a democracia define a forma da própria sociedade. Então, olhando para as sociedades que nós estamos ali participando enquanto cidadão, nós podemos observar no nosso dia a dia, para além do voto, para além das eleições, a democracia, a participação, o diálogo, a escuta, o direito à vez, à voz, mas também ao voto, com certeza sendo necessário em muitos momentos. Então, além de um regime político e de eleição, é uma forma de viver em sociedade. E que forma de viver em sociedade é essa? É aquela que repudia essas posturas autoritárias, né? E respeito também absoluto às diferenças. Então, tem essa pauta de respeitar as diferenças e as diferenças em todos os aspectos que nós podemos e normalmente discutimos dentro da educação. E onde se visualiza também esses direitos, os direitos de igualdade, de liberdade, de participação, estendidos em todos os âmbitos, né, de vivência, no trabalho, na família, na escola, na comunidade. Nós temos também alguns alicerces normativos, né, da educação democrática no Brasil, inclusive, como nós dissemos, né, que é uma parte da nossa pesquisa foi documental, então nós trabalhamos com a Constituição, né, Federal, né, da República Federativa do Brasil, de 1988, que traz a educação como direito social de todos, como dever do Estado, dever da família, e qual seria o foco dessa educação? O pleno desenvolvimento da pessoa, né, do cidadão, e também prepara, né, traz também como
uma desses objetivos da educação, né, o preparo direto para o exercício da cidadania. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, de 1996, dentro dos princípios do ensino, ela traz a igualdade, as condições do processo de permanência, o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e a própria gestão democrática, né, do ensino público. Então, essa democracia como forma de vida, de viver em sociedade, ela perpassa pelos direitos, que por muito tempo, né, não só no Brasil, mas não foi de acesso a todas as pessoas, né, a toda a população. Era dirigido às pessoas das classes mais favorecidas financeiramente. E esse é o retrato, assim, um pequeno retrato do ordenamento jurídico que a gente tem que dar esse respaldo para a democracia dentro da educação. Enquanto pensamento pedagógico, a gente trouxe o quê? O diálogo, a intencionalidade e a própria apropriação histórica. Então, de um lado, a gente traz a prática dialógica, né, pautada por Paulo Freire, que é um dos grandes educadores, inclusive daqui, de Pernambuco, né, no patrono da educação nacional, a educação como um ato intrinsecamente político, né, onde não tem neutralidade, fundamentada no diálogo, no respeito à autonomia. A democracia não é apenas ensinada, tem que ser testemunhada, então tem que ser vivenciada. Do outro lado, a gente traz para com a função social da educação, a educação como uma apropriação de conhecimentos, atitudes, né, historicamente produzidas, como uma sociedade com tradição autoritária, ela exige uma escola o quê? Anti-autoritária. Então, nós para traz aí esse desafio, né, dessa vivência democrática dentro das escolas. E essa materialização da gestão democrática no espaço escolar, a gente traz ali os conselhos escolares, a Associação de Pais e Mestres, os grêmios estudantis e a construção do PPP, entendendo que se esses mecanismos, esses organismos, né, eles estiverem fortalecidos, isso vai colaborar para as práticas democráticas dentro da escola. Então, a gente traz Chauí novamente e traz Luz e Bruce também, trazendo que a gestão democrática é um princípio constitucional que se materializa na educação através de o quê? Dos espaços de participação e decisão coletiva, né, como nós trouxemos aqui dentro desse retrato. E aí, enquanto considerações finais, a gente traz a vivência, né, como um método de formação. E o fundamento teórico legal, que é a democracia como uma forma de sociedade, diretriz constitucional, mas também como um princípio pedagógico, né, negando a neutralidade, a educação como um ato político, como um compromisso com o pluralismo, né, com as diferenças, mas a prática institucional também, quanto gestão participativa e o protagonismo desses colegiados que nós trouxemos, né, do conselho escolar, dos grêmios, das associações de pais e mestres, e a gente traz como resultado educacional essa formação dos cidadãos críticos, participativos e defensores do Estado Democrático de Direito. Então, a gente compreende que a democracia ali, como fundamento, né, da educação, ela pode contribuir diretamente para a formação desses cidadãos participativos, defensores do Estado Democrático de Direito. E nisso, uma convivência de diálogo, de construção coletiva, de respeito. Então, mais do que ensinar conteúdo sobre democracia, cabe à escola o quê? Constituir-se como um espaço onde ela é cotidianamente vivenciada. Então, a gente aprende democracia como a gente aprende democracia vivenciando. Então, a escola é um espaço privilegiado para que a gente possa ter essas práticas democráticas para que as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, as famílias, os profissionais possam praticar a democracia. E ao momento que se fortalece dentro da escola, enquanto instituição, isso também acaba indo para além dos muros da escola. Então, nosso trabalho é esse. Nós agradecemos a oportunidade, a alegria de ter o nosso trabalho dentro desse movimento, né, de apresentações, de diálogo. Então, a gente deixa os nossos contatos, né, deseja um ótimo evento para todos e até a próxima. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal,
Comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.